Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Escola por Trás da Escola. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui Caio Vivan, ele que é craque do comercial, ele que por muitos anos exerceu a função ali de encantamento de clientes, né? Então, a gente vai entrar muito a fundo aqui, como encantar os seus clientes, né? Como no dia a dia você consegue de fato ter funil, CRM, governança, processo, relacionamento com os seus clientes, né? Esse é um episódio que conta com o apoio da Audax Contabilidade. Você na sua escola também que está com dificuldade aí no contábil, tem muitos anos aquele contador que não muda, você não sai do lugar, cheio de oportunidades fiscais, Audax Contabilidade, uma super oportunidade de dar um up aí agora, reforma tributária, tem muitas oportunidades que quem não está explorando ainda deve explorar. Caio Vivan, seja bem-vindo, meu amigo. Cara, um prazer ter você aqui, velho. Tamo junto. Uma alegria. Outro dia você esteve aqui no escritório, a gente gravou um vídeo, depois que gravou o vídeo, perdemos tudo. Não consegui publicar nada. Tranquilo. Então eu falei, Caio, vai ter que voltar para gravar um podcast completo agora. Perfeito. Melhor ainda. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Caio, me conta um negócio, velho. Você como sócio da Encrateia, das principais agências de comercial, né? Ensina as empresas, de fato, como vender, como implementar processos comerciais. Mas eu queria começar um pouquinho dessa de diretor de encantamento. Me conta uma coisinha, como que é encantar clientes no dia a dia? Perfeito. Eu acredito que encantar tem muito a ver com entender. Porque quando a gente fala de venda, ainda mais uma venda consultiva, a gente de fato precisa entender o que a pessoa quer, o que ela procura, como que ela pensa, como que ela chegou em tais conclusões. E eu vejo que hoje em dia um erro relativamente comum é a pessoa fala que faz uma venda consultiva, aí ela se contenta em fazer umas 2, 3 perguntas ali para entender o cenário, entender, qual que é a sua dor, qual que é o seu problema. Aí na primeira linha ali de entendimento ela já acha que é suficiente, ela já para e já começa a fazer o pitch de vendas, digamos assim. Cuspir o produto. Exatamente. E depois ver se vai conseguir contornar a objeção e tal, e pode até dar certo, mas muitas vezes não. Então eu parto muito do pressuposto que encantar é você entender de fato o outro lado. E quanto mais você entende, mais você consegue conduzir para algo que de fato faça sentido, né, que exista ali o ganha-ganha, para quem está envolvido. E Caio, quando você traz esse cheirinho, muita gente pensa que esse processo é nato, né? Que a pessoa nasceu com dom de venda. Não. Mas vendas é algo assim, existe dom, né, para vender ou não? Não, assim, que existe, claro. Vai ter gente que naturalmente, é mais comunicativo, é mais expansivo e às vezes pode ajudar. Mas eu falo por mim mesmo. Eu, quando era criança, eu era tímido, tinha medo de falar em público, por exemplo. E eu fui desenvolvendo isso ao longo dos anos. Hoje eu me considero um bom vendedor e muito nessa pegada eu estudei bastante, né? Nos últimos 15 anos eu trabalho com vendas. Uma das principais vertentes que me ajudou muito foi a programação neurolinguística, PNL, é uma parada bem interessante, ajuda bastante você a entender como que o outro lado se comunica, como que a pessoa raciocina e você ir mapeando o raciocínio da pessoa, ajuda no entendimento e, consequentemente, no encantamento. Então, existem inúmeras maneiras de você melhorar a sua parte de vendas. Então, se você já tem um talento, melhor ainda, mas se não tiver, começar do zero, é totalmente possível. E essa questão de processo, então, quem tem dom vai mais rápido. Mas Sim. No final do dia, um processo comercial é técnica e é técnica ensinável, né? Exatamente. E é uma lógica, até uma metáfora que eu gosto de falar, é que se a gente for pegar os melhores do mundo no atletismo ou qualquer atividade física, esportes no geral, isso fica mais claro. Se você pega Messi, Cristiano Ronaldo, qualquer um desses, ou sei lá, LeBron James, qualquer esporte, esses caras eles são os melhores do mundo e não há motivo para eles não treinarem. Pelo contrário, eles treinam mais do que eles jogam, inclusive. Então, eles treinam 5, 10 vezes na semana e jogam 1, 2. E às vezes a gente, que não necessariamente é o melhor do mundo, a gente não treina, ou não foca em treinar, ou não foca em estar se atualizando. Então eu bato muito nisso, que a empresa deveria, qualquer empresa, você tem equipe de vendas, uma pessoa, tem, sei lá, o sócio e um vendedor, que seja. Deveria ter, no mínimo, 1 hora por semana de treinamento. E interno, não precisa nem contratar alguém de fora não, mas interno, só para revisar roteiro, revisar o processo, ver se está fazendo sentido, visitar as objeções mais recentes, ver como que elas foram contornadas, quais argumentos foram utilizados, se está fazendo sentido, se existem novos argumentos, ou se dá para comunicar melhor esses argumentos que já foram, já aconteceram. E é um erro comum a galera não faz. Ou às vezes fica um ano inteiro sem fazer, aí faz uma vez por ano, aí contrata alguém de fora, aí vai lá e faz uma vez no ano e depois para de fazer de novo. Não faz sentido. Isso funciona? O quê? Isso o quê? Fazer o treinamento uma vez por ano, montar um time com uma sprint única, como se fosse tudo ou nada? Não. Pode, assim, no curto prazo, é como se fosse uma carga de celular.
Então, se você carrega, ela, enfim, vai durar ali um dia, uma semana, talvez um mês, algo assim, beleza. Pode, e geralmente gera resultado de curto prazo, mas acaba, não é algo estruturante, não é algo perene. Porque, novamente, o correto seria fazer todo dia. Igual cortar unha. Você não corta a unha uma vez por ano e depois espera um ano para cortar de novo. Não faz sentido. Você corta toda semana. Então, treinamento de vendas, que é uma das principais áreas da empresa, deveria ser, no mínimo, uma vez por semana. Aí vocês atendem muitas escolas, né? E dentro da escola, para uma escola de pequeno porte, tem um grande desafio, que ela não tem um time comercial, ela não Uhum, tem caixa de pessoas para montar um time dedicado comercial, porque ela tem as janelas de matrícula, sim. apesar que a gente defende que matrícula acontece o ano inteiro, né? Então Uhum, escolas bem estruturadas conseguem realizar matrícula de janeiro a janeiro, né? sim. Só que quando você fala de treinamento, vamos entrar um pouquinho mais no detalhinho aqui, né? Eu já peguei minha caneta para anotar. O que dá de dica prática mesmo? Como funciona esse treinamento no dia a dia? Como que eu pego ali a secretária? Como que eu pego o time de atendimento? E como que eu Aham, treino eles para se tornarem vendedores, né? perfeito. Tá, primeiro de tudo, a questão de começa na mentalidade. Em que sentido? Dependendo da função, a pessoa ela não se vê como vendedora. E muitas vezes a escola como um todo, a nível de estrutura, a nível de organização, às vezes tem até um receio ou preconceito ou algo nesse sentido, de não abraçar que no fundo, no fundo, no fundo, conseguir uma matrícula é fechar uma venda. E quando não tem esse entendimento, fica essa questão de, ah, não, mas eu não sou vendedor. Ou fica uma postura muito passiva. De, se surgir alguém interessado, surgir um lead, eu marco a visita, faço a visita, se fechar, fechou. E aí fica algo muito. A gente fica sem poder sobre isso. Então, acho que o primeiro ponto de todos seria essa questão de mentalidade, de entender a liderança dessa escola. Você que é diretor, diretora, enfim, coordenador, quem toma conta disso. Internalizar que alguém ali tem que ser dono dessa parte comercial. E cachorro sem dono morre de fome. Ou cachorro com dois donos toma 2 banhos e morre de fome. Então tem que ter um dono. E tem que ter um dono olhando para isso. Mentalidade, que é esse primeiro ponto que você trouxe. É possível desenvolver em quem não tem? Boa pergunta. Aí, o consultor vai sempre falar depende, né? Claro. Mas sim, que é possível, com certeza. E a questão aí dá para, primeiro, alinhar, fazer alinhamento, conversa, atualizar ali sobre os novos desafios. Dá para, dependendo do caso, ter algum incentivo, seja financeiro, seja simbólico. Então, alguma campanha de quem atender melhor, ou se a escola fechar tantas matrículas ou qualquer outra iniciativa, pode ser na semana, no mês, ganha X, ou ganha algum dinheiro, ou ganha, pode ser, não foi em escola exatamente que eu vi isso, foi em outro segmento. Mas uma das campanhas, um parênteses rápido, a empresa, ela tinha vários benefícios para os vendedores. E desde geladeira, moto, carro no final do ano, enfim, um monte de coisa. E eu conversando com o sócio, aí o sócio me indagou, falou, qual desses itens aqui você acha que mais engajou a galera? Eu falei, deve ter sido mais caro, o carro, a moto, alguma coisa assim. Ele falou, não. Eu falei, o que foi ele? Ovo de Páscoa. Eu falei, como assim? Ele falou, na Páscoa a gente pegou um ovo super chique, sei lá, Lindt, alguma marca legal, e fez uma sprint rápida ali que quem atingisse tal, enfim, número, ia ganhar um ovo de Páscoa top. E a galera deu a vida pelo ovo de Páscoa. Então, muitas vezes não precisa ser algo bizarramente caro. Pode ser algo, entre aspas, simbólico. Mas é legal, ainda mais no começo, quando é algo que não é natural, é bacana a gente ter esses estímulos, mesmo que pontuais, mesmo que simbólicos, mas para dar movimento. Então, essas são maneiras da gente começar a fazer essas pessoas internalizarem essa mentalidade de olhar para vendas, olhar para o comercial, e não apenas sofrer as vendas. Essa questão da mentalidade, eu gosto muito quando você entra numa escola que já tem uma cultura comercial, uma cultura de vendas, né? Uhum, Como ela consegue identificar ali dentro, né? Não importa se é uma professora, uma coordenadora ou uma diretora, quem tem mais o apetite de receber a família, de acolher, de apresentar e de fato seguir o roteiro comercial. E o segundo ponto também é até um case legal, que você comentou isso de celebração, né? uhum. Por exemplo, o Colégio Marista agora, ele tava todo mundo na churrascaria, todos os funcionários, porque eles tinham a Nossa, super meta. E se top. batesse a super meta, desde o zelador, todo mundo ia pra churrascaria, porque Pô, celebrar com a tua super meta, né? é sensacional. Então, ou seja, não era uma meta individual, né? Porque ter Aham. aluno nas escolas não é uma meta de uma pessoa específica, né? É Não, a meta da exato. escola, né? Se a gente não tiver aluno, a gente não, né? Não adianta sala de aula, não é escola, não é paredes e carteira, né? Exatamente. Ainda mais é super comum, quase que obrigatório na escola fazer a visita. E na visita, a família vai acabar interagindo com
quem estiver conduzindo a visita, vamos chamar aqui de, entre aspas, o vendedor, ou o nome que for, mas aí vai, visita uma sala, visita outra, vai na quadra, vai não sei o quê. E nisso você esbarra com 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas. Então, se tá todo mundo nesse mesmo barco, a galera vai ser mais atenciosa, vai dar um bom dia, uma boa tarde com mais verdade, digamos assim. Então, sim, de fato, não é uma meta, um desafio só de quem está vendendo. É algo coletivo. Esse é o ponto legal que você traz. Você trouxe a visita, é quase obrigatória, né? Mas eu gosto muito até de tratar que a visita deveria ser obrigatória. Porque ao longo da vida, a escola luta para que a família frequente a escola, para que a família esteja presente na escola. E se ela já abre mão desse primeiro passo, provavelmente ela nem se deu chance de conhecer se de fato aquela era a família ideal para a escola. Sim. Então, de fato, é muito difícil ali no primeiro contato, frio por WhatsApp, quando a família já vem. Qual que é o preço? Se você manda o preço e ela fala que tá cara, você não conhece a família, ela não te conhece. Exatamente. Como é que você sabe se vai dar match ou não? Como é que você sabe se aquele produto, essa escola, é para aquela família ou não, né? Então, para mim, a visita é item obrigatório. Quando a gente fala de item obrigatório, a gente está desenhando aqui um playbook comercial, né? A gente está desenhando a rotina. Me conta um pouquinho mais a parte técnica aqui, para quem não tem nada ainda. Uma escola que fala, eu faço a visita, mas eu faço às vezes, né? Eu não faço sempre. Significa que ela não tem um roteiro, ela não tem um playbook, né? Sim. Me conta quem está começando agora, por onde eu começo, né? Como que eu faço esse roteiro? Perfeito. Primeiro, seria revisitar as últimas vendas que aconteceram. Você não tem nada, partindo para que não tem nada de nada de nada, nada documentado, é realmente do zero. Olhar, conversar com as pessoas envolvidas, ou começar a anotar em algum lugar, num papel, na planilha, como que foi esse passo a passo das últimas 5, 10 matrículas, digamos assim, só para ter um norte do que está acontecendo. Quando você fala anotar, é anotar mesmo, né? Anotar, pega exato. no quadro e desenha de forma lúdica mesmo. Exatamente, desenhar. Telefonou, mandou um WhatsApp falando oi. Exatamente. Teve essa resposta. Exatamente. E documentando de jeito mais fácil possível. Tanto faz a ferramenta. Pode ser papel e caneta, pode ser um Word, pode ser um Google Sheets, planilha, tanto faz. É só para tirar da cabeça e botar no papel. Porque às vezes tem mais do que uma pessoa envolvida. E aí já só nisso de colocar no papel já vai, se houver mais do que uma pessoa, já vai ter novidade. Porque tem algo que às vezes a pessoa, vamos supor que a pessoa A e a pessoa B. A pessoa B faz de uma maneira, a pessoa A faz de outra maneira. Às vezes elas nem sabem que fazem de maneira diferente. Ok. Então coloca no papel, beleza. A partir daí, aí vamos entendendo o que dá para melhorar. Então, de maneira geral, é entender de onde estão vindo esses leads, esses possíveis clientes. Aí faz anúncio, é Instagram, é Google, é indicação, é outdoor na rua, não sei, stand no shopping, sei lá, tanto faz. Existem vários possíveis formatos. E aí, claro, também, se foi uma indicação, a pessoa está mais avançada do que alguém que veio, talvez, não sei, passou na rua de bobeira e foi lá de curioso. Então, é legal a gente saber a origem, porque a gente pode adaptar a nossa abordagem a partir da origem, beleza. Aí surgiu a oportunidade ali, o lead. Ter um roteiro, mesmo que simples, mas de quais mensagens faz sentido eu mandar nesse começo. Então, desde uma saudação e perguntar e qualificar minimamente. Vamos supor, exemplo bobo. Se for uma escola que foca mais em ensino médio, ou o contrário, é só educação de infantil até X idade. Às vezes vem uma família que o filho é mais velho, então nem faz sentido. Então não tem por que perder tempo com essa família. Aí, óbvio, você pode, talvez, a família vem interessada no filho mais velho e existe um filho mais novo. Aí dá para interagir e tal, ok. Mas o ponto é, a gente já sabe que aquela venda não vai acontecer, não faz sentido perder tempo com aquela situação, com aquela pessoa. A gente chama de qualificação, né? Exatamente. Qualificar se é a nossa família ideal e gerar um rapport ali. Exatamente. Qualificou? Beleza. Aí puxa para visita. Na visita, antes de chegar, tipo, oi, bom dia, já saí mostrando a escola, eu sugiro sentar, trocar uma ideia ali 10, 15 minutos, meia hora que seja, também com roteiro, levanta as melhores perguntas, para entendendo aquela família, o que a mãe faz, o que o pai faz, o que a criança gosta de fazer. Tá? Eles estão cogitando mudar de escola, por qual motivo? Eles estão felizes na outra escola? Provavelmente há pontos positivos e também negativos na outra escola. E entender o que aquela família valoriza. Então, um ponto que eu percebo que é uma desculpa, que às vezes é fácil da gente acabar acreditando, é que cada família é única. E, de fato, cada família é única. Então, a gente tem que personalizar. Beleza. Mas isso não é desculpa para não ter minimamente um roteiro, um processo claro, um norte. Então, a gente precisa ter esse norte bem mapeado. De quais perguntas faz mais sentido a gente fazer, para que a pessoa que está lá fazendo essas perguntas não esqueça de fazer essas perguntas.
Então a gente vai entender essa família. E até entender para que cada pergunta, né? Exatamente, Porque sim. se tem uma pergunta também que você não sabe o que você está investigando ali, o que você está É, qualificando, ou para que aquilo serve, também é sim. melhor não perguntar. Sim, não. Porque às vezes Aham. também enche o formulário cheio de perguntas que você fala que também não serve para nada, né? Claro, não, exatamente. E exato. E aí tem que entender, porque isso vai depender de Uhum, escola para escola. Por exemplo, tem escola que vai mais na pegada da religião, escola cristã, uhum, católica, protestante, ou o que uhum, for. E às vezes isso é um pilar muito forte. Então, se esse é um pilar muito forte, não, você não precisa, óbvio, você é da nossa religião, então vem. Não é, sai. Não uhum, necessariamente nessa pegada. Mas se é um pilar, e você vai visitar a escola, e vai ter, vamos supor, uma escola católica, vai ter uma capela, vai ter cruz, vai ter santo, vai ter um monte de coisa, a pessoa na visita ela já vai ver isso de qualquer maneira. Então você já pode antecipar e falar, ó, aqui a gente é uma escola com os princípios cristãos, e conta a história, de onde que veio a escola, não sei o que, tal, tal, tal. Até na outra escola tinha isso também, ou não? Para vocês isso é um ponto importante ou não? Então não precisa ser tão afrontoso assim, porque às vezes religião é um tema uhum. delicado, mas dá para introduzir esse assunto. Porque às vezes você vai pegar lá um pai que adora a religião, às vezes você vai pegar um pai que odeia a religião, e tanto faz, mas é importante você saber com quem que você está conversando. Para você não cometer alguma gafe, ou às vezes até perder uma oportunidade. Porque às vezes você está conversando com um pai que é super católico também, nesse exemplo aqui, e a sua escola tem vários elementos que você pode explorar, mas se você não percebe isso, você subutiliza aqueles elementos, aqueles totens todos espalhados ali pela escola. Mas acho que isso é até mais profundo, cara, porque o serviço educacional, ele é uma jornada de longo prazo, né? Ou seja, a Uhum, criança fica ali muitos anos, né? uhum, E a família não deposita mais na escola, o serviço que você contrata, você não está contratando só nota. aham, Pouquíssimas escolas estão contratando até o vestibular. Hoje a família deposita muitas coisas na escola. Então, essas coisas todas que ela deposita, você tem a obrigação de entender de fato o que a família está enxergando no seu serviço e o que sim, você está entregando. uhum, Então não existe certo e errado, não tem melhor ou pior. sim, Existe serviço e produto e famílias para um leque muito grande de diversos de escolas. Então, sim, muitas vezes ela está vindo ali achando que você entrega uma coisa que você não entrega. aham. Então é muito importante você, de fato, nessa abordagem comercial, nessa abordagem de apresentação, você apresentar de fato quem você é e como acontece. Sim, e concordo Hum, 100%. E muito nessa questão de. Porque qualquer escola, ela vai ter, numa possível visita, por exemplo, porque a visita é a hora do show, digamos assim. Você tem, não sei, 50, 100 possíveis pontos que você pode comentar. Porque você vai fazer, de fato, um tour, mesmo que a escola seja pequena, mas você vai ter várias salas, vai ter espaço disso, espaço daquilo, enfim. Então, em cada ambiente que você vai, se você quiser, você pode destacar um monte de coisa ali dentro. Então, tem muitas possibilidades. E aí o que eu bato sempre é, você tem que ter um norte, como eu hum. falei. Quais são os highlights aqui da escola? Esses 5, 10 pontos, beleza. Mas você, ao mesmo tempo, você tem que ter esse olhar atento para essa personalização. Então tem essa questão, esse exemplo todo que eu falei de religião, ou tem a questão também que vai ter famílias que vão priorizar mais o conteúdo, talvez. Tem famílias que vão priorizar mais o extracurricular, ou as atividades por fora, atividade física, ou, sei lá, artes, ou qualquer outra coisa que aconteça, é, passeios, viagens, ou não sei, qualquer coisa assim. E novamente, você precisa entender o que que aquela família valoriza, que é onde você vai colocar o holofote. Trazendo um outro paralelo ainda mais fácil de entender, se a gente fosse falar de um carro, pode ser o Corolla, que é o carro mais vendido na história. Você, enfim, tem vários lugares que você pode botar o holofote. Falar que o motor é bom, é 2.0, não sei o que tal, o porta-mala tem não sei quantos litros. Ou tem ABS, ou tem airbag, ou tem, enfim. Então você tem que entender o que que aquela família valoriza no carro. X, então eu vou botar o holofote nisso. Eu posso mencionar até os outros pontos, claro, mas se eu percebo que aquela família valoriza muito porta-mala, porque por qualquer motivo, eu posso dar um destaque maior no porta-mala. E isso eu nunca vi até hoje duas escolas iguais. Ok, a gente Aham, roda escolas toda semana, mas eu aham. nunca vi dois serviços iguais. Sim. Seja de infraestrutura, seja de entrega, seja de produto, seja de time, na verdade, não tem duas iguais. Uhum. Só que a parte triste é que quando a gente olha Instagram, redes sociais, anúncio, elas parecem todas iguais. E quando você vai fazer a visita, a gente tende a querer falar as mesmas coisas e ser iguais. Então Uhum. ele é muito difícil a gente de fato transparecer quem a gente é e acaba virando a perda ali na frente, né? Uhum. Quando você trouxe de ferramenta, né? Você falou um pouquinho aqui de ferramenta tanto faz, né? Uhum. É muito legal quando a gente fala de comercial, as escolas estão começando a aprender a ter mais essa cultura de venda. O que vem na cabeça é CRM. Qual CRM que eu uso? É CRM, eu não tenho CRM, meu CRM tá bom, tá Aham. ruim. O que é CRM bom?
Perfeito. CRM bom é o que é atualizado. Porque é aquilo, tem vários. A gente já tem experiência com pelo menos uns 30. Se fosse falar assim de preferência pessoal, de usabilidade, eu gosto muito do Pipe Drive, por exemplo, porque ele talvez é o mais com a melhor usabilidade para quem está preenchendo. Mas hoje a gente usa um outro, chama Go High Level, mas como eu falei, a gente já conhece uns 30 para mais. E no fundo, eles são muito parecidos, na verdade. E por isso que eu falo assim que o importante é a gente dar um passo atrás, porque a ferramenta em si, entre aspas, é o de menos. O mais importante é a cultura de preencher, de atualizar e de alguém conferir. Porque caso contrário, não adianta, você pode ter o melhor de todos. O maior do mundo é o Salesforce, que é top, é bom para operações grandes. Para a maioria das escolas nem faz sentido. Mas você poderia ter um Salesforce da vida. Se você não usa, não serve para nada. Se você não vai usar, é melhor ter uma planilha gratuita e não precisa gastar dinheiro com isso. Então, por isso que o mais importante é ter essa nova... Aí volta para essa questão de mentalidade, de cultura, de entender o que está acontecendo, como que está a saúde comercial ali dessa escola. Então, quantas oportunidades apareceram? Quantos leads? 100. Quantos viraram visita desses 100? Desses 100, a gente falou com todos? Sim. Ou buscamos falar com todos, mas nem todos responderam. Então, dos 100, a gente conseguiu falar com 90. Dos 90, a gente conseguiu marcar com 70. Dos 70, realmente foram 60, porque alguns se perderam no meio do caminho. Dos 60 que chegaram na etapa de fazer sentido e preço, 50. Desses 50 já fecharam 10. Tem outros 30 já disseram não e tem mais 10 aí no limbo. É essa visão que a gente precisa ter. E a melhor maneira de ter isso é num CRM. E para cada família dessa, cada família vira um card ali, vira um ticket, vira um post-it. Isso. E cada uma dessas é documentado o que aconteceu em cada etapa dessa, né? Exatamente. E hoje em dia a gente tem facilidade de inteligência artificial e tal, e esses gravadores, botar transcrição, qualquer coisa assim. Pode ser no celular, tem vários aplicativos que fazem isso. Você está com o Cloud aqui, que é legal, mas nem precisa ser o Cloud em si. Tem aplicativo de celular que dá para a escola botar um celular ali ou qualquer coisa do tipo. Novamente, quanto mais prático e fácil e barato, melhor, mas que funcione. Para acompanhar, se tiver alguma call, gravar essa call, seja Google Meet, Zoom, se tiver ligação, de alguma maneira gravar isso também. Na visita, apertar o play lá para gravar e fazer a visita com o vendedor que estiver apresentando a escola, bota isso no bolso e já vai pegando. Por quê? A gente vai ganhando histórico. Então a gente vai entendendo o que aconteceu, o que não aconteceu, e depois a gente consegue separar. Vamos pegar as que fecharam, as que não fecharam, joga numa inteligência artificial, fala, identifique padrões, e você vai vendo que nas que fecharam, a gente conseguiu explorar melhor o ponto 1, 2 e 3. Nas que não fecharam, a gente esqueceu tal ponto. Ou a principal objeção foi essa. E você vai aprendendo ao longo do caminho. Um erro que é muito comum é não ter essa visão, não documentar. Então, não tem nem a visão numérica, como eu falei lá desse, entre aspas, funil, dessa escadinha de 100 leads, tantas visitas, tantas propostas barra preço, tantos contratos, enfim. Não ter essa visão já é um grande erro. E também não ter essa questão de melhoria contínua, de não ter a possibilidade de saber o que está acontecendo ali na ponta. E essa facilidade hoje de inteligência artificial e transcrição e tudo isso facilita muito a vida. A gente consegue ir melhorando. Então a gente pode falar que com o CRM é a gestão do relacionamento com o contato, mas quando a gente olha para a ferramenta, não importa a ferramenta, importa que ela seja de fato preenchida, né? Exato. E preenchida com o máximo de elementos que sejam suficientes a avançar para a próxima etapa, né? Exato. Então, eu já trabalhei numa empresa, antes da Encrateia, que o CRM era uma planilha bem feita, beleza. O meu chefe lá manjava muito de planilha, fez um monstrinho lá. E funcionava super bem. Eu lembro que eu fiquei 1 ano nessa empresa, só eu cheguei a lidar com mais de 3 mil pessoas em 1 ano. E tudo estava perfeitinho lá na tabela. Exato. Porque, novamente, eu até discordo desse caso, porque acho que eles eram meio pão duro e não queriam gastar, por isso que eles fizeram na planilha. Poderia ter, já tinha volume suficiente para ter um sistema, que seria melhor, claro. Mas, novamente, a cultura era muito forte. Eles cobravam que eu atualizasse todos os dias. Todo dia. E literalmente, se eu um dia eu deixasse de atualizar, no dia seguinte já vinha uma cobrança. Falou, vê que você não atualizou aí, o que houve? Atualiza aí, por favor. E aí, existindo essa cultura, como eu falei, a ferramenta é de menos.
Quando você fala essa cultura, né, é muito difícil implementar no dia a dia essa rotina de documentar, implementar, porque ninguém quer Sim, fazer, né, assim. Então, o exatamente. desenvolvedor quer fazer. E qual que é o segredo, então, para gente conseguir implementar essa cultura no dia a dia? O que que é a cereja do bolo ali? Para mim, aqui, como eu falei e reforço, tem que ter um dono, porque tem que ter esse dono que vai ser responsabilizado por isso. Então, se você vai passar para. Aí, novamente, as pessoas envolvidas, enfim, pode ser a pessoa da secretaria que faz a visita, é o vendedor, é o analista comercial, enfim, cada escola vai ter uma nomenclatura. A gente vai querer que essas pessoas preencham. Só que essas pessoas não têm o costume de preencher. E toda vez que a gente traz uma novidade, a reação natural do ser humano é ter resistência, ter preguiça, ou inventar desculpa, falar, vou gastar muitas horas preenchendo isso e não vai me agregar em nada. Enfim, isso é tudo normal. Então a gente precisa ter alguém acima dessas pessoas, ou com autoridade em relação a essas pessoas, de poder cobrar e esse alguém ser responsabilizado por isso. Então fala, ó, agora a sua meta, a sua responsabilidade é que isso esteja preenchido. E aí você tem que cobrar esse time para que esse time preencha. E novamente, aí dá para ter benefícios e punições, mesmo que sejam simbólicos. Então eu sou muito a favor dessa questão de benefício simbólico, porque isso ajuda muito a dar o movimento no começo. Vou dar um exemplo que a gente já fez para a gente mesmo e a gente já fez em clientes, que é quando a gente quer que a galera comece a usar um sistema novo. A gente faz sprints semanais, a gente cria a regrinha para ver quem usou mais, quem usou menos, e quem usar melhor ganha um voucher do iFood. Lembro que a gente fez a primeira vez que a gente fez isso, que deu super certo, faz alguns anos, não sei, acho que era R$ 30, que era um açaí. Ou seja, pô, dinheirinho ínfimo, simbólico. Mas a equipe envolvida gostava de açaí, então isso foi personalizado, não foi aleatoriamente, porque as pessoas envolvidas, a gente sabia que elas gostavam de açaí. Era uma equipe lá, tinha umas 5, 6 pessoas. A gente sabia que todo mundo gostava de açaí. Então falou, ó, quem usar isso daqui melhor vai ganhar açaí no final de semana. A gente fez isso durante 3 ou 4 semanas, acho que foi um mês, 4 semanas. Aí a galera pegou no tranco, depois não precisou fazer mais, esse sistema roda até hoje. Quando você trouxe aqui a rotina do líder, né, esse líder comercial, o que você sugere ali? O que funciona como rotina? O que o líder tem que fazer todo Perfeito. dia, toda semana, todo mês? Qual que é a rotina desse líder? Tá ótimo, para mim todo dia. Fazer daily com o time comercial. Como assim? O que é daily? É uma reunião diária, que pode ser literalmente 15 minutos. De preferência no começo do dia. Aí vai depender do horário, depender da logística, mas sugestão, no primeiro horário. Então, se a escola vai todo mundo presencial e tem que estar lá às 7 da manhã, sei lá, enfim. Então, às vezes 7 da manhã é muito caótico, tem muita coisa acontecendo. Beleza, mas fica, entre aspas, um pouco mais tranquilo. A partir de 8, então faz, às 8. De 8 às 8h15, todo dia. Reunião de quê? 1 hora, 2 horas? Não, 15 minutos. 15 minutos. E o que faz essa reunião? Perfeito, a gente vai entender o que aconteceu no dia anterior, o que está previsto para hoje, e pode ser literalmente tipo, 3 perguntinhas que cada um pode falar. Se for 1, 2, 3, 4 pessoas, enfim. Que é o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e se tem algo que está me travando, ou alguma dúvida, ou alguma pendência. Na prática aqui ontem eu atendi 2 famílias, teve esse encaminhamento. Hoje eu tenho 2 agendamentos. Exatamente. Mas aí, por exemplo, ontem a família me perguntou uma parada que eu não soube responder. Ou eu fiz um somebody love lá na hora, mas eu não sabia exatamente o quê. Aí ótimo, essa reunião é justamente para isso. Lá, tá, então, ó, como é que você... Aí a liderança vem e fala, se já tiver de bate-pronto ali, já resolve ali mesmo. Ou se for algo um pouco maior, algo mais estruturante, fala, tá, entendi, estou ciente, vou atrás da solução e devolvo ainda hoje, amanhã, semana que vem, enfim, aí combina ali um prazo para resolver esse problema. Mas é isso, é para estar em constante contato. Então a liderança precisa saber o que está acontecendo. Esse é um ponto. Um outro ponto que é complementar, e aí eu também recomendo, que é ótimo. E pode ser, o ideal é ter os dois, mas talvez se achar que é muito burocrático, pode ser um ou outro, que é o que a gente chama de relatório de final do dia. Pode ser tanto faz o formato também, enfim, o formato é sempre de menos. A gente gosta de fazer em planilha, que é mais fácil. Você coloca ali umas 3, 4 linhas do que a pessoa tem que fazer. Então vamos supor que na rotina a pessoa tem que responder leads que chegam em tal lugar. Então quantos leads chegaram? 5. Aí, com quantos você conseguiu falar? 4. Quantos avançaram para o que quiseram marcar? Quantas marcações quantos agendamentos? 2.
E pronto. Se for isso mesmo, tá ótimo. Ou quantas visitas realizadas que de fato aconteceram no dia. Por exemplo, pode ter isso, 3, 4, 5 linhas. E a pessoa tem que preencher. Isso pode ser uma gestão à vista, né? A gente gosta muito de É, transformar isso em bolinha na parede, né? Bolinha no exatamente. quadro. E isso, assim, a pessoa, quem estiver preenchendo, é para ser fácil. A pessoa vai, às vezes, literalmente, em 30 segundos ela consegue fazer. Mas por que é legal? Primeiro, para ter esse simbolismo da pessoa estar preenchendo, de fato, o que ela fez ou não no dia. Por isso que é legal fazer no final do dia, para encerrar o dia. Antes de ir embora, ou no final do expediente, ou algo assim, amarrar isso. E também, aí a gente vai começando a ter um histórico, digamos assim. Facilita a vida. Porque se um CRM estiver funcionando perfeito e redondinho, o próprio CRM já traz isso tudo. Só que é muito comum no CRM as pessoas às vezes preencherem algo errado, ou às vezes esquecer. Algo aconteceu hoje, mas a pessoa vai lá e atualiza semana que vem, e aí as informações ficam um pouco perdidas. Então, nessa hora, eu prefiro ter um pouco de redundância, de puxar, por exemplo, uma planilha, ainda mais se for fácil, como eu falei, nesse exemplo é facinho e rápido de preencher, mas concatenando tudo. A gente tem a daily no começo do dia, e tem esse relatório simples. No final do dia, não tem como a liderança não estar muito por dentro do que está acontecendo. Todo dia, começo do dia e final do dia, vai ter essa interação. E isso também facilita porque quando não existe isso, e na empresa que a gente estava falando aqui antes de começar, que não tem nada disso que eu estava comentando, aí o que acontece? A liderança comercial é toda hora interrompida por qualquer demandazinha, qualquer dúvida, porque não tem momento para conversar direito. E aí isso atrapalha a rotina, da própria liderança, inclusive. Então, quando a gente organiza melhor, a pessoa já sabe que vai ter aquele ponto de contato tipo, todo dia. Então já sabe que aquele momento é para ter atualização, para tirar dúvida e por aí vai. E aí geralmente no restante do dia fica cada um no seu quadrado executando o que tem que executar. E com clareza. Então acho que a nível diário seria isso. A nível semanal, a liderança deveria ter uma reunião para trazer as prioridades da semana. Aí pode ser uma reunião de meia hora, 1 hora, não precisa ser muito longa não. Mas basicamente fazer aí pode ser na segunda-feira, na sexta, enfim. Pode ser qualquer dia, na verdade. Mas para fazer tanto uma abertura / fechamento. Então, se for numa segunda-feira, fala, semana passada tivemos isso, para essa semana a gente está vislumbrando isso daqui. Se for na sexta, pode ser parecido também, ó. Essa semana agora conseguimos avançar com isso tudo, para a semana que vem está previsto isso daqui. Então aí dá uma noção... Uma reunião geral de alinhamento da semana. Uma reunião comercial, né? Com o time comercial. Perfeito. Mas aí aí nessa reunião também, como ela é um pouquinho mais longa, dá para aprofundar mais algum tema do que a daily. A daily ela é feita para ser muito rapidinha, para ser 15 minutos. Então é só uma atualização rápida, um ponto de contato rapidinho. Não é para ficar conversando muito na daily, para não atrapalhar o dia. Mas agora nessa reunião semanal dá para avançar um pouquinho mais, dar mais contexto. É aqui que a gente puxa o treinamento que você falou, vou entrar um pouquinho no produto, no diferencial. Exato, exatamente. Vou entrar na etapa do funil, vou abordar aqui como que a gente pode melhorar a visita, como que a gente pode melhorar a comunicação, o follow-up. Exatamente. Dá para tirar uma parte dessa reunião para treinamento. Muito bom. E depois, quando é que a gente vê resultados? Quando é que a gente vê... Sim, boa, perfeito. Aí nessa reunião semanal também a ideia é justamente trazer métrica de esforço e métrica de resultado. Então, métrica de esforço, aqui são os esforços que nos levam ao resultado. Enfim, essa lógica de funil. Com quantas pessoas eu conversei, quantas ligações, quantas marcações, quantas visitas realmente aconteceram, enfim, entender isso tudo. E é óbvio olhar para o resultado. Isso tudo gerou quantas matrículas, quantas vendas, enfim, beleza. Na semanal já dá para fazer isso. E também sugestão, fazer mensal. A lógica é parecida, mas dá mais peso para essa mensal, que é ver as métricas do mês. Então, aí também depende se faz no final do mês, no começo do mês, eu entendo que é interessante fazer assim que o mês terminou. Então, nos primeiros dias do mês seguinte, para revisitar o que aconteceu no mês anterior, que acabou de acabar, e já atualizar as metas para o mês que começou recentemente. Aí, um outro ponto também interessante, só que aí depende, né, dessa questão de se a escola está sempre fazendo matrícula ou não. Porque tem as fases, né, de matrículas, enfim, que é para ter muita matrícula e normal, tem essa sazonalidade. Mas se a escola entende que ela está
pode estar sempre fazendo matrícula, ótimo. Dá para ter também algum incentivo ou alguma carta na manga específica ali para os últimos dias, para o fechamento, né, o fechamento do mês. Então dá para ter, vamos supor, na última semana, nos últimos dias do mês, entender, aí isso não é papel do vendedor, isso é papel da liderança. Entender que carta na manga a gente pode dar. Se o pai fizer a matrícula aqui agora, ele ganha tudo que está previsto e também ganha, não sei, X, um benefício a mais. Acho que é melhor sempre um benefício a mais do que dar desconto. Mas qual que é essa possível carta na manga? E aí a liderança tem que saber ou construir isso e passar isso para o time e garantir que o time está botando isso para jogo. Porque essa é a magia do final do mês. Que em muitos segmentos isso acontece e escola poderia explorar isso um pouco mais também. Muito bom. Quando você fala aqui de ter uma meta, você falou um pouquinho, como é que é a sua visão em relação a ter meta, ter piso, ter super meta? Tá. Assim, para mim, tem que ter. Porque senão, novamente, se não tem, fica muito essa pegada passiva ou essa pegada de estou encarando a matrícula como algo burocrático. Mas quem nunca fixou a meta, como é que ele fixa a meta? Como é que... Aí a gente tem que olhar histórico para não ficar muito distante da realidade. Então ver, nos últimos 12 meses, quantas matrículas a gente fez? Seja por pessoa, por mês, por época de matrícula, enfim. Tem que ter esse histórico, minimamente. Vamos lá, em abril do ano passado a gente converteu 5 matrículas. Por exemplo, Esse mês agora vamos colocar 6, pronto. Não só isso, né, claro. Mas é olhar para o passado para não ficar totalmente desconectado. Porque vamos supor, nesse exemplo que você deu, abril do ano passado a gente fez 5. Aí, se não teve nenhuma grande mudança estrutural, ou na escola, ou no mercado como um todo, aí você fala que esse abril agora, nada mudou, mas ao invés de 5 eu quero fazer 50, aí fica talvez um pouco fora da realidade. Mas vamos supor que ano passado foi 5, mas nesse ano a gente melhorou a estrutura, melhorou, sei lá, mudou o nome da escola e fez um branding bacana. A gente trouxe, antes não tinha tal ponto e agora tem. Antes não era bilíngue, agora é bilíngue, vamos supor, não sei, qualquer possível melhoria. Antes a equipe tinha 3 pessoas, agora a equipe comercial tem 5 pessoas. Você vai entendendo isso tudo. Antes a gente investia 5 mil em anúncio no Meta, vamos supor, agora a gente investe 30 mil. Então, entendendo isso tudo, aí sim, dá para sair de 5 para ter uma meta de 20, 30. Né? Dá para ir equalizando isso. Mas eu acho que seria isso, é olhar para o histórico e ver o que faz sentido financeiramente falando. Então, o ideal também dos mundos seria ter o envolvimento da parte financeira da escola. Porque o ideal é que o financeiro traga a meta para o comercial. E não que o comercial tenha 100% de autonomia para traçar a própria meta, porque senão é muito fácil traçar uma meta baixa, fácil de atingir. Né? Essa visão eu gosto muito, de que a métrica no final do dia, por que tem que vir no financeiro, né? Porque toda nova matrícula é o novo aluno, é a geração de caixa, né? Sim. E com caixa é a partir daí que tudo acontece, né? Então, Exato. Então, o salário dos professores, o salário do time, melhorias na escola. Uhum. Então, quando o financeiro seta, né? Fala, olha, a gente tem capacidade de chegar até aqui, né? Exato. Você fala, aqui é a nossa capacidade, mas para esse mês a gente derivou, isso aqui vai ser no ano. Só que para esse mês agora a gente quer chegar só até aqui. É possível fazer 10 novas? Para fazer 10 novas a gente vai ter que marcar tantas visitas, vamos ter que fazer tantas ativações, vamos ter que ter tantos canais funcionando. Quando a gente passa para canais, Caio, que canais você tem visto que funciona? Você fala, como hoje em dia fala, é tráfego, é abordagem direta, é prospecção ativa, o que funciona de criatividade de novos canais? E qual canal que tem que ter, que não tem que ter? O que é regra quando a gente fala de canais? Perfeito. Assim, primeiro ponto. A ideia de canal, dos canais de aquisição, é a gente estar sempre empilhando e não substituindo. Eu gosto sempre de deixar claro que eu já vi empresas cometerem esse erro de, vamos botar com tal canal, tráfego pago. Aí está abaixo, às vezes, do que gostaria, mas está rolando. Queria fechar, vamos supor, 50 matrículas por mês, está fechando só 20. Mas essas 20 estão vindo e está se pagando, está gerando ROI. Retorno sobre investimento. Ok. Baixo, mas está gerando. Aí a pessoa se empolga com algum outro canal, aí corta esse daqui e bota todas as fichas no outro. E para mim isso não faz sentido. Não assim de maneira tão radical. Então, tá com esse daqui rodando? Ok. Quer testar outro? Beleza, vamos começar a testar o outro.
e vai testando. Viu que está fazendo mais sentido? Vai acompanhando as métricas, aí vai, se for o caso, tira do primeiro e vai colocando no segundo, mas fazendo de maneira gradual. E de preferência você vai empilhando canais de aquisição. Beleza. Inclusive... de uma forma geral, né, todo canal ele tem um custo para adquirir a nova família. Sim. E ele tem um retorno. Então, Exato. quanto que eu vou investir de energia e dinheiro, de recurso aqui, e qual que é o retorno dele, né? Exato, em framework da McKinsey de 20, 30 anos atrás, que é a questão de 70, 20 e 10. Isso para novos projetos, tá? E vale, esse racional vale muito para canal de aquisição. 70% do tempo, energia, dinheiro, eu vou nos canais que eu sei que já funcionam, para diminuir risco. 20% do tempo, energia, dinheiro, eu coloco em novas iniciativas, que eu tenho uma noção que pode dar bom, mas não está comprovado ainda e tal, mas eu tenho bastante convicção que pode dar certo. Ok. E 10% do tempo, dinheiro, energia, eu vou porra louca total, mas assim, ousando, né? Fazer algo que às vezes nunca fiz antes, algo que às vezes os concorrentes não estão fazendo, mas que eu tenho uma faíscazinha ali que eu acho que pode ser uma boa. Aí beleza. Mas nesse racional, 70, 20 e 10. Porque se esse 10% der super certo, aí é maravilhoso. Se der errado, tudo bem. Foi um tiro que, enfim, podia dar certo e às vezes vai dar, às vezes não. E por que isso é legal? Aquela lógica que eu falei, de ir empilhando. Se a gente se equivoca aqui, a gente, enfim, pode tomar uma decisão bem errada. Mas quando que eu tomo a decisão de abrir um novo canal ou de fechar um canal? Porque o que eu vejo as pessoas falando é sem base em nada, né? Não, aí não faz sentido. Então ela fala, meu tráfego pago não está funcionando. Aí você fala, mas você nunca estruturou uma campanha, você não tem lead segmentado, você não tem nada. Então você fala, então ele não vai funcionar mesmo. Exatamente. E tráfego pago é um bom exemplo porque talvez seja o mais fácil da gente mensurar. Porque principalmente usando o Facebook, ou o Google também, mas eles entregam as métricas iniciais muito bem amarradinhas. Assim, se a gente for atrás, né, claro. Se a gente cobrar do nosso gestor de tráfego pago, algo assim. Então esse feijão com arroz, que também eu vejo que muita escola não faz e é obrigatório. Eu tô colocando quanto de verba de anúncio? Vamos supor que é R$1.000 por semana, só para ter um número. Tá, esses R$1.000, nessa semana aqui, quantos leads a gente teve? Aí tem custo por clique, custo por não sei o quê, tem isso tudo também, beleza. Mas avançando um pouquinho, quantos leads de fato? Aí vai ter o custo por lead ali, tá. Desses leads, quantos eu consegui entrar em contato? Porque às vezes o lead fala, sou o Joãozinho, o número, mas daí bota 99999, aí você nem consegue entrar em contato. Então, enfim. Então, aquilo, consegui 50 leads. Consegui falar com quantos? 40. Aí você vai vendo. E nessa semana, ou os leads dessa semana, às vezes o seu ciclo de vendas, você não vai fechar a matrícula já dentro dessa própria semana. Porque às vezes nessa semana você vai conseguir marcar com o fulaninho, aí você vai marcar para a semana seguinte, e aí depois você vai fechar depois de 2, 3 semanas, vamos supor. Mas você precisa ter essa informação e começar a ter esse histórico de nessa semana aqui, eu botei R$1.000 de anúncio, quantos leads vieram e o que eu tive de fechamento em relação a isso. E isso você faz, dá para fazer uma planilha, inclusive. Tem sistema e tal, mas pode ser uma planilha. Daí você começa a entender. Eu coloquei, a cada R$1 que eu coloco aqui, tá voltando 8, 10, 20. E por que isso é mais fácil de fazer com tráfego pago? Porque a gente tem essas métricas mais claras no começo. Quando é algum outro canal que às vezes não é tão metrificado, fica um pouco mais solto essa questão de o que a gente chama de atribuição. Então, vou dar um exemplo. A escola ela tem outdoor na rua, ela bota uma propaganda na rádio, ela faz alguma campanha de indicação e, enfim, ela faz evento para que pais chamem pais ou que alunos chamem alunos. Então, várias iniciativas. E às vezes a pessoa ela é impactada por todas essas iniciativas. Só que é difícil da gente saber o peso exato. Tipo, aquele outdoor, ele teve peso ou não teve? Ele ajudou ou não ajudou na venda? Não, isso não é tão metrificado. Diferente, novamente, de um tráfego pago, que dá para ser muito metrificado se a gente quiser. Então, minha primeira sugestão, que é a minha sugestão forte, é se faz tráfego pago, garantir que você está com 100% de clareza dessas métricas. E se você tem equipe interna, cobra isso da sua equipe interna. Se você tem uma agência, cobra isso da agência. Porque isso é dever de casa do gestor de tráfego trazer essa planilha
bem amarradinho. Quanto está sendo o custo e o retorno sobre o investimento, Exatamente. separado por canal. Você tomar a decisão no final do mês, qual canal continua, qual não continua, qual investe mais, qual investe menos. E, novamente, no tráfego pago isso vai ficar mais claro, nos outros canais vai ter um pouco mais de estimativa. Não vai ser tão claro. Mas, mesmo assim, dá para fazer umas estimativas realistas. Cai uma guerra que eu vejo muito grande também, quando a gente fala, a gente começa a surgir silos, né? Sim. Então, você vai, por mais que seja pequenininho, você já está falando aqui, nossa, eu tenho a agência, aí tem um cara lá do tráfego, aí tem o Facebook lá longe, um anúncio, e aí do outro lado você tem aqui a visita, que você vai uma jornada muito longa, com esteira contínua, né? E aqui a gente fala do conceito que a gente implementa nas empresas, do Revenue Ops, né? Que vai desde o marketing, passar por toda essa jornada comercial da venda, até chegar na experiência e na entrega, né? Sim. Então, dando um pulo aqui do tráfego pago lá para a outra ponta da esteira, a gente entraria ali o follow-up, por exemplo, né? Sim. Qual que é a importância de um follow-up nessa esteira toda? Total. Porque se a escola não tem uma lógica de decisão imediata, quando a gente constrói o processo comercial para ter uma decisão imediata, é um processo mais agressivo. E a gente cria todo o contexto para, nessa visita, que geralmente a gente chama até de, entre aspas, entrevista. Uma decisão mais de impulso ali. É uma decisão de impulso e a gente bota uma condição agressiva que aí entra desconto, entra bônus, entra tudo. Então, ia ser R$1.000 por mês, mas se você fechar aqui, você ganha X, e ao invés de 1.000 vai ser 800, mas você tem que fechar agora. Se fechar agora, você ganha isso tudo, senão você perde. Existe esse formato. Quando existe esse formato, o processo, geralmente não, na verdade, ele é desenhado para ser all-in, é tudo ou nada. Ou você fecha na hora, ou você não fecha e geralmente... nesse formato tem que ser nada mesmo, né? Exatamente. Inclusive, até quem usa isso nem faz follow. Porque, como eu falei, é all-in. Você constrói tudo para chegar naquela hora. Vendeu, não vendeu, tchau. Eu, pessoalmente, nem gosto muito desse perfil, inclusive. Já trabalhei em empresas assim, sei como é que funciona. E funciona, dependendo da situação, funciona. Tem escolas de idiomas aí, escola de inglês, que ficou gigante nesse formato, né? Enfim, fazendo isso bem. Beleza. Agora, quando a escola não tem essa lógica de decisão imediata, a venda não vai ser fechada na hora, muitas vezes. Vai ser fechada depois. E aí pode ser fechada depois, no dia seguinte, uma semana depois, um mês depois. E você sabe qual que é o pior inimigo do vendedor? Diga. Travesseiro. Quanto mais horas de travesseiro o cliente tiver, pior. Entendi. Porque mais dá tempo dele pensar em outros pontos, dele visitar a concorrente, dele mudar de ideia. Porque ele fez a visita, você conduziu bem a visita. Você mostrou lá que tem a sala tal de atividades tal, super legal. Aí você fala, imagina o seu filho aqui fazendo isso. Aí o pai, a mãe estão lá imaginando, nossa, vai ser maravilhoso tal. Então ele está lá, o impacto emocional está alto. Aí se ele sai da escola e não fecha, isso vai diminuindo. Dá 10 dias depois, ele nem lembra direito da escola. Porque a vida vai acontecendo, um monte de coisa, enfim, vai entrando na cabeça dessa pessoa. Então o follow é obrigatório e tem que ser também são 2 pontos, cadência e roteiro. Então cadência é como que funciona esse follow. Sugestão, no mesmo dia a pessoa saiu, já manda mensagem agradecendo e encaminhando ali o que você falou para a pessoa. Porque às vezes você entregou um flyer, um folder, alguma coisa física, mas eu mandaria também por WhatsApp os combinados. Fala fulano, prazer receber sua família aqui, que família linda, satisfação, vocês vão ser muito bem recebidos aqui, enfim, vocês vão adorar estar aqui com a gente. Às vezes nem fechou ainda, mas você já está pressupondo que vai fechar. Então manda essa mensagem e recapitulando o que a gente falou, a condição é essa, tal. E sugestão, dá uma data para tomar essa decisão. Criar um argumento factível, para não parecer papinho de vendedor, e não tipo, vagas limitadas, tá? Não, mas por quê? Você pode conversar com o marido até na sexta, né? Então, conversa com o Caio até na sexta, e sexta às 2 horas eu te retorno. Exatamente. Já deixa isso combinado ali, beleza. Show, combinou. Aí no dia seguinte, para não esfriar, eu já mandaria talvez alguma novidade, aí entra essa questão de o que dá para ter de carta na manga. Talvez algum ponto que não foi tão explorado, ou talvez alguma novidade, alguma coisa que está prevista acontecer no próximo ciclo, no próximo ano, no próximo mês, mas que não foi comentado na visita. Então, tipo, inclusive fulano, pai, mãe, até um ponto importante, ou um ponto aqui que eu esqueci de comentar ontem, mas que eu faço questão que vocês saibam, é que a partir de tal dia, a gente vai começar a ter tal atividade também. Além de tudo que eu já falei, isso daqui vai ser sensacional, porque você aí resgata alguma coisa. Mas isso é um roteiro, então, isso não é um call center chato, não é? Não, tem que ter, como eu falei, cadência é aquilo. Manda mensagem no D0, dia 0, manda mensagem no dia 1, dia 2, dia 3.
Porque a ideia é dar um prazo de talvez, eu sugiro jogar no máximo pro final daquela semana, para ter um respiro dos pais pensarem, ok? Mas não deixar, vamos supor, eu fiz hoje, aí hoje é dia 5. Ah, você vai tomar essa decisão quando? Ah, não sei, até o dia 30. Fala, pô, tá muito longe. Então fala, sugestão, você fez na segunda, terça, quarta, coloca até sexta a decisão. Você fez na quinta ou na sexta, coloca até terça, quarta da semana seguinte. Vai dar ali uns 2, 3 dias úteis de respiro. Nem respiro não é a palavra correta, mas de prazo mesmo para decisão. E nisso você alimenta, você não deixa esfriar. Um erro grande que eu vejo também é você não pegar com o seu cliente, com a família, o que ela vai analisar. Sim. Então você fala nesse período, o que você vai observar? Tem que conversar com alguém? Você vai em outras escolas? O que demora a tomar decisão, né? Então, porque muitas das vezes ele só está ganhando tempo mesmo. Então, exato. se você força ele a falar ali, se você puxa essa informação, você consegue ajudar ele a construir isso e consegue construir os próximos follow-ups, né? Exato. Dá até para perguntar, por exemplo, se fosse de graça, vai falar, aí o vendedor pode até brincar, ó, eu não tenho nem poder para isso, óbvio, tal, não tem, impossível, mas vamos só aqui, um mundo paralelo aqui. Apertei estalei o dedo, se fosse isso tudo de graça, vocês estariam dentro? Aí a pessoa falar que sim, então, aí beleza, então o ponto é só financeiro. Mas às vezes a pessoa fala, não sei, tal, aí que alguma coisa não ficou clara ainda. Tá? Não é só o financeiro, às vezes é outro ponto. E aí isso é legal pra gente isolar, né? Onde que tá o problema? Concordo 100%. Porque se for só puramente financeiro, aí beleza, vai ter que fazer conta e tal, e às vezes vai ficar distante da realidade da família e tal, aí beleza. Ou até mesmo ajudar ela a fazer conta, né? Também. Porque ela vai comparar com a concorrência. Exato. E muitas das vezes existem coisas diferentes, né? Então, Sim. se o seu método de ensino é diferente, você tem mais funcionários, você tem mais equipe, você tem mais parquinho, Exato. você tem mais material. Então, é a sua obrigação, inclusive, fazer a conta para o cliente, né? Exatamente. Para mostrar o que está naquele valor agregado ali. Né? Exato. E um ponto que eu sempre gosto de comentar, que tem a ver com mentalidade também. Quando a gente tem uma boa solução, ou seja, a gente tem convicção que a nossa escola entrega um bom serviço, e a gente não faz essa venda consultiva corretamente, a gente está sendo egoísta. Por quê? A gente sabe que a gente vai atender bem aquela família. E se a gente não deixa isso claro para essa família não vai fechar com a gente, às vezes vai num concorrente, e o concorrente é muito pior do que a gente. Às vezes um preço parecido, um pouco mais barato, um pouco mais caro, mas aquilo é ruim para a família, é ruim para a gente, é ruim para todo mundo. Sim. Então a gente não pode ser egoísta, aquilo vender é servir. Então a gente tem que servir da melhor maneira possível o nosso cliente, para fechar essa venda e conseguir formar aquela criança, enfim, e por aí vai. Então, passa muito por essa lógica de mentalidade também. Eu não estou ali empurrando uma matrícula, pelo contrário, eu estou ali querendo ajudar a formar aquela criança. Caio, passando para um próximo bloco aqui, você comentou aqui um termo que até me arrepia, né? Quando você fala grandes líderes são aqueles que contratam pessoas melhores do que você, né? Então, olhando para o Caio como líder, né? Você falou, inclusive nesse momento agora, acabei de promover uma colaboradora nossa, uma posição superior, mas que de fato desafogar minha agenda, porque ela é melhor do que eu nesse ponto, né? Exatamente. Olhando para a mentalidade do líder, né? O que você fala? O que tem na cabeça de um líder? Qual é o comportamento que você espera ali, tanto no treinamento, desenvolvimento, recrutamento? Perfeito. Aí tem, acho que, algumas camadas. Acho que no primeiro passo é fazer o time entregar o resultado. De curto prazo mesmo, da semana, do mês, enfim. Aquilo que a gente estava falando, de métrica de source e métrica de resultado. Então, eu quero vender 1 milhão. Tá? 1 milhão quer dizer X matrículas. Beleza, X matrículas quer dizer tantas visitas quer dizer, enfim, fazer essa engenharia, dividir isso para o time e cobrar, não só cobrar na bronca, né, mas cobrar, estar disponível, servir o time para que o time consiga entregar isso tudo. Acho que no curto prazo, não tem como fugir disso. Acho que o papel da liderança é esse, é fazer o time como se fosse um técnico de futebol, né? Fazer o jogo. O goleiro tem que agarrar bem, o atacante tem que fazer gol, enfim, fazer com que isso aconteça. Beleza. E numa segunda camada, formar as próximas lideranças. Porque isso foi um ponto que eu aprendi com a Ambev. Lá, eu estava na UNB ainda, era calouro da UNB, a Ambev e outras empresas grandes fazem palestras, né, para ir conquistando os talentos, para depois, quando a galera forma, ir trabalhar com eles. E eu não lembro exatamente a frase que o diretor lá da Ambev comentou, mas me marcou. Isso faz bastante tempo. Que a ideia no Ambev da vida, outras empresas também, é que você está aqui no nível, vamos supor, tem o nível 1, 2, 3, 4. Você está no nível 4. E tem a galera abaixo de você no nível 3. Você só vai para o nível 5
quando você faz essa galera do nível 3 subir para o nível 4. Então você só sobe quando, na verdade, você faz a galera de baixo te levantar, né? Então, e isso é um ponto que eu vejo que as pessoas às vezes têm receio de falar, mas essa pessoa que está abaixo de mim, ela é um talento. Se eu der muita brecha aqui, ela vai roubar o meu espaço. Ou ela vai roubar o meu emprego, ou qualquer coisa assim. Pode até acontecer, ok. Mas, para mim, o pensamento não deveria ser esse. Deveria, pô, eu tenho esse talento aqui, legal. Então, aquilo, eu estou na posição 4, a pessoa está na posição 3. Essa pessoa tem bastante potencial para exercer bem essa posição 4. Se essa pessoa vier para a posição 4, abre espaço para eu ir para a posição 5. Então, como que eu posso fazer isso? Tanto para ir melhorando essa pessoa, para que ela exerça bem essa posição 4, mas eu que estou construindo isso, para eu argumentar para a escola, para o board, para a diretoria, para quem quer que seja, que faz sentido eu ir para o próximo nível. Enfim, então, para mim, a mentalidade é muito essa. Aqui na Claraval a gente trabalha muito para desenvolver o líder certo no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Que a gente trabalha em cima dos 3 P's, né? Que é primeiro vem as pessoas, depois vem os processos, depois vem as porra das ferramentas. Né? Boa. Então, no CRM, na parte comercial aqui, as ferramentas estão lá no final, mas então é primeiro pessoas, processos. Sim. E na camada de desenvolver pessoas, uma parte fundamental que a gente trabalha muito aqui na Claraval é a visão de comunidade, network, de ambiência, né? Então a gente vê muitos líderes que ele está afogado no mundinho dele, né? Ah, não dá, é difícil, o governo, o problema, a humanidade, o Trump, a guerra, o carnaval, a Copa. E você fala, e a mentalidade da liderança, né? Então essa transformação da mentalidade em ecossistema, em comunidade. Eu lembro quando eu estava com você uma vez em Goiânia, passamos um mega perrengue, fomos dormindo na espelunca doida lá daqui. Hotel soviético. Mas qual que é a importância de estar em comunidade, crescer em comunidade? Como você vê essa visão de crescer em comunidade, de crescer em grupo? Perfeito. Para mim, o principal ponto é você aprende com os erros e com os acertos dos colegas. Então, e vai em vários níveis. Empresário com empresário, professor com professor, coordenador com coordenador, diretor com diretor, enfim. Quando a gente tem essa troca, você, de fato, e vai trocando figurinha e você vai vendo, eu testei isso na minha escola e deu super certo. Você fala, pô, interessante. Não tinha parado para pensar nisso ainda. E você já abre a sua mente, abre o horizonte e você já pega um pouco dessa experiência. E, se possível, você vai lá e troca uma figurinha, senta, conversa meia hora, 1 hora, para entender melhor essa situação, o que aconteceu. E você, às vezes, ganha 6 meses, 1 ano de aprendizado, que se você fosse fazer sozinho, você ia ter muita tentativa e erro para chegar nisso, que às vezes com 1 hora de conversa você consegue. Tanto a questão de, como eu falei, os 2 casos, tanto erros, acertos como erros. E também, esse exemplo que eu falei foi mais uma questão de acerto. E pode ser também na questão do erro. Fala, pô, testei tal coisa lá na minha escola que eu achei que ia ser sensacional, mas quebrei a cara porque existia tal ponto que eu não estava olhando esse ponto. Eu pensei, caramba, é verdade, não tinha pensado nisso também. Então, para mim... Então, muitas vezes você nem pensou em fazer aquilo ainda, mas como você já ouviu a vivência de alguém, você fala, quando chegar a minha hora, nem vou seguir por esse caminho, já sigo essa rota por aqui. Né? Exatamente. Então, dando um exemplo bobo, você quer ir daqui, você quer sair, a gente está falando de Brasília, você quer ir de Brasília para São Paulo, capital. Ou para o Rio de Janeiro. Você pode ir por Belo Horizonte, você pode ir por São Paulo, tem alguns caminhos. E às vezes você conhece alguém que fez essa viagem de carro também. Você pensa, a estrada tá boa? Só até tal período tá, mas tem esse pedacinho aqui de 50 km, tá o caos. Eu quase morri lá. Você, eita, caramba. Aí você evita aquilo ali. Você não precisa passar pelo mesmo problema. Você pode pegar outra estrada, que aquela tá péssima, provavelmente a outra vai estar um pouco melhor. E nisso você ganha tempo, ganha dinheiro, evita dor de cabeça, enfim, por aí vai. Então, para mim, o principal ponto é esse. Você aprender, novamente, com os erros e acertos. E óbvio, né? Não só aprender, você também colabora, até porque é uma troca, normal. Acho que esse, para mim, é o principal ponto. E aí tem outros ganhos marginais também. Tem a questão de senso de pertencimento, tem a questão de possíveis indicações, indicação de cliente, indicação de fornecedor, que é sensacional também. A gente participa de alguns grupos, inclusive em conjunto, e já contratei. Hoje é impossível eu precisar de algum fornecedor que eu vá primeiramente no Google ao invés de ir nas redes que eu participo. Porque no Google eu vou ser só mais um procurando e vai vir um monte de anúncio. Vai ter gente boa, vai ter gente que não manda bem. Agora, quando eu vou nas redes, eu falo, pessoal, por um acaso vocês conhecem fornecedor de X? A galera já vai trazer uma indicação que é mais qualificada, que já testou e gosta. Então a chance de dar certo é muito maior. Caio, para quem está chegando no ecossistema agora, né? Até os sócios nossos que entram no Clube Claraval,
Você comentou que você é um líder servidor, né? Sim. Qual que é a melhor forma de fazer esse network, né? De construir isso lá dentro, né? Para quem está chegando agora, quem está chegando no ecossistema, né? Qual que é a sua sugestão? O que acelera esse processo, né? É um princípio chamado Giver's Gain. Então, aqui lá, a lógica é você está preocupado ou está priorizando doar 51% para talvez receber 49% depois. Mas sempre doa primeiro para receber depois. E você vai doar hoje, talvez você receba amanhã, talvez você receba daqui a um ano. Você vai receber, pode ficar tranquilo. Mas para mim a melhor maneira de fazer networking é essa. Para mim essa, na verdade, é a única, né? Na verdade, a gente quando está no mundo, entra no ecossistema, entra na comunidade para servir, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Exato. Então, entrar com essa cabeça de que, primeiro, o network, ele funciona, muitas pessoas têm essa visão que a network é uma coisa gratuita. Aí você fala, o gratuito até funciona, mas é igual o tráfego, tem comunidades pagas que te geram muito mais oportunidade de conexão e acelera essa oportunidade, né? Então, o primeiro é que network, ele pode ser pago para grupos fechados. Sim. Então você fala, isso já cria mais ambiência intencional, né? E o segundo momento que você se colocar nesse grupo, se coloque para servir, né? Se coloque para servir, para doar, para entrega, que a recompensa vem, né? Exato, você vai estar sempre plantando, uma hora você vai colher. Vai colher amanhã, vai colher daqui a um ano, mas vai colher, com certeza. E um outro ponto também fundamental que eu vejo a galera se equivocando é que o networking ele é muito bem acelerado por grupos. Se você entra num hub de gente boa, às vezes você ia demorar uma vida inteira para conhecer aquela galera. Às vezes, comprando um acesso, você imediatamente passa a ter acesso àquele grupo. Isso é maravilhoso. Eu mesmo faço isso direto. Ok. Só que, embora seja acelerado em grupo, o network ele acontece individualmente. Então, em que sentido? Dentro do possível, marque conversa, café, 1 a 1, com as pessoas daquele grupo. Porque se você fica só nesse nível de, vamos supor, um grupo do WhatsApp, ou encontro anual, mensal, mas tem lá 30, 40, 50, 100 pessoas, e você não tem uma conversa mais aprofundada, não vai gerar tantos frutos assim. Então, para mim, o ideal é participar de grupos, com certeza, e dentro desses grupos, você identificar quem você acha que tem mais sinergia e chamar essa pessoa para tomar um café, ou visitar o escritório, ou chamar para visitar o seu, e aí sentar ali pelo menos 1 hora com essa pessoa, para meia hora para cada lado, meia hora para você falar, ouvir, né, o que a pessoa faz, tal, conhecer tanto o ser humano ali quanto o business, e depois meia hora para você também, mesmo esquema, falar sobre você e falar sobre a sua empresa. Aí sim a parada avança. Porque, novamente, ele é acelerado em grupo, mas ele acontece no privado. Muito bom. Então, você que está chegando na nossa comunidade Claraval, fica aí mais uma vez o conselho do Caio. É servir, 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 é o que a gente fala muito, né? E servir até quando? Servir até não dá para servir mais, né? Exatamente. E você fala, sempre dá para servir mais um pouco, que de fato depois a magia acontece, né? Sim. Caio, deixa seus contatos nas redes sociais, faz seu pitch aí, quem quer falar com você, como que te encontra, como que te acha, como que acha a Encrateia. Perfeito. Então, pessoal, quem quiser aprofundar, ou se você é diretor de escola, acha que a sua escola pode melhorar os resultados comerciais, pode fazer mais matrículas, pode aumentar faturamento, pode procurar a gente no Instagram, Encrateia Oficial, não vai ter outra, é um nome diferente. E acho que o principal canal é o nosso Instagram mesmo. E pode comentar lá, Claraval, pode mandar um direct pra gente, Claraval, que a gente vai saber que você veio daqui. E aí eu mesmo faço questão de trocar uma figurinha contigo. Ajudar a crescer, servir um pouco e também dar um desconto à nossa comunidade também, né? Isso é importante, com certeza, né? Com certeza, claro. A missão nossa é buscar mais benefícios para quem está na comunidade Claraval. Perfeito. Caio, obrigado por você estar aqui com a gente. Foi um prazer, velho, que você ajude ainda muitas empresas a crescer, estruturando processos comerciais, né? E você, a pessoa fala que o oceano está vermelho, eu falo, não, o oceano está vermelho para quem está remando difícil, né? Mas para quem pega o barquinho, monta o barquinho direitinho, começa, né? Bota o motorzinho nele, segue a trilha boa. Dá para desvendar muitas vendas, né? Com certeza. Então, que seja 2026 de muitas vendas e conte com a gente, meu amigo. Foi um prazer, cara. Obrigado pelo convite. Vamos nessa.